Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, falando sobre a escala espírita. Hoje, espíritos pseudo-sábios. Pseudo-sábios são aqueles espíritos que são falsos sábios, pretensos sábios. Kardec nos apresenta essa categoria de espíritos que são bastante perigosos, porque eles aparentam ter sabedoria, mas muitas das vezes trazem informações equivocadas. Vamos estudar logo depois da nossa vinheta. Roda a vinheta aí. Bem, no item 104, Kardec nos traz no livro O Livro dos Espíritos, no livro 2º, capítulo 1, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no item dos Espíritos, o item 104, Espíritos pseudo-sábios. Kardec nos ensina o seguinte: seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos, sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes. Então, esses espíritos têm um certo conhecimento, mas julgam saber mais do que sabem. E eles já realizaram alguns progressos em diversos sentidos. Sua linguagem tem um caráter sério, mas que pode nos confundir em certas ocasiões. Seguindo ainda, nos diz Kardec, mas isso, frequentemente, não é mais do que um reflexo dos preconceitos das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. O que seriam essas ideias sistemáticas? Um exemplo que nós podemos trazer aqui. Às vezes conhecemos pessoas que dizem que a Terra é plana, que a Terra não é redonda. Desde o Antigo Testamento, lá pelos antigos profetas, eles achavam, os cientistas achavam que a Terra era plana, que ela não era uma circunferência, não era redonda, E ainda tem essas ideias, são ideias sistemáticas. Tem pessoas na atualidade que ainda acham que o homem não pisou na Lua, não desceu com a nave na Lua, não andou sobre a Lua. As pessoas dizem que aquilo tudo aí foi uma encenação feita nos estúdios de Hollywood. As pessoas não acreditam. Elas têm essas ideias, têm esses preconceitos, são sistemáticas e não arredam pé dessas opiniões. E levam essas considerações após o seu desencarne aqui na Terra. Então, essas ideias que tiveram na vida terrena, eles prosseguem com elas na vida espiritual. Não mudam imediatamente. É um reflexo dos seus preconceitos, das suas ideias sistemáticas. Esse é um ponto que Kardec chama bastante atenção para que os médiuns não corram o risco de serem orientados por esses espíritos. Ainda nos diz Kardec, sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os quais a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia, de que não puderam despir-se. Então levam para a vida espiritual essas mazelas que ainda carregam consigo. São algumas verdades que eles têm, misturadas com erros dos mais absurdos, entre os quais a presunção, o orgulho e a inveja. E a teimosia de não arredarem o pé dessas ideias sistemáticas, desses erros que eles ainda carregam. Uma ocasião, assistindo um estudo, o orador disse que ninguém vai me mudar as minhas ideias. Ninguém, nem Deus. Vejam, gente, muita presunção, muita teimosia com seus conhecimentos. Há uma série de situações que nós encontramos na literatura espírita
mais precisamente nos livros acessórios, em que certas opiniões apresentadas são dignas de um verdadeiro absurdo. Por exemplo, diz em livros acessórios que nem todos os espíritos serão salvos. Alguns espíritos que Deus criou ficarão abandonados eternamente. Nunca chegarão à sua felicidade plena. E mostra o livro no estudo. Olha, aqui nesse livro diz que nem todos os espíritos serão salvos. Lá no Antigo Testamento nós temos, aquela passagem, de Ezequiel dizendo, meu Pai não quer a morte do ímpio, quer que ele se regenere e tome a vida, do bem, do amor, da caridade e seja feliz. Jesus disse em suas parábolas que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Todas serão conduzidas ao rebanho e à felicidade. E no movimento espírita, na doutrina espírita, os espíritos dizem que nós nascemos simples, ignorantes, mas que nós atingiremos a nossa perfeição e a nossa felicidade. Então, em 3 revelações, nós temos a informação de que todos nós seremos salvos. E vem um livro e diz, olha, nem todo mundo será salvo. São espíritos, são opiniões absurdas, com presunções orgulhosas, invejosas e muito carregadas de teimosia. São essas opiniões que muitas das vezes aparecem nos livros acessórios do movimento espírita. Temos que tomar cuidado. Em outra passagem, nesses livros, nós encontramos que o espírita cristão ele deve caminhar na contramão do progresso. Isso é um absurdo. Ou seja, nós devemos voltar ao tempo das cavernas. Não é um absurdo? Nós temos que progredir cada vez mais em inteligência e em moral. Essa é a lei de Deus. E não retroagir. Mas isso está, muitas das vezes, em livros acessórios no movimento espírita. Cuidado para não sermos enganados. Temos que tomar cuidado. Ainda em outro livro, encontramos que a pessoa que é tímida, ela carrega um excessivo orgulho dentro de si. Ora, e aquela pessoa que é estrambelhada? Aquela pessoa que é vaidosa, que quer preencher todos os espaços com a sua teimosia, com o seu orgulho, com a sua inveja. Ele não tem orgulho? O tímido tem orgulho, mas esse não tem orgulho? Gente, são coisas absurdas que nós encontramos em livros acessórios no movimento espírita. Tomemos cuidado para não sermos enganados e conduzidos por esses espíritos que são falsos em seus ensinos. Essa é a recomendação que Kardec muitas das vezes nos faz e os espíritos superiores também. Deixo aqui para vocês o nosso livro, o Livro dos Espíritos, tradução de José Herculano Pires, LAC Editora, melhor tradução da codificação espírita. Desejo a todos, a vocês que nos acompanham no nosso canal Caminho Espírita, muito progresso, muito estudo. As orientações apresentadas pela codificação espírita representam a verdade das leis de Deus, conforme Jesus nos prometeu, o Consolador prometido, que viria como Espírito da verdade, nos ensinar as leis de Deus. A todos, muita paz.